Olá pessoal, Edmilson Dantas. Vamos trabalhar em uma tabela agora de planificação do sistema LPO System para o Level 2. Essa é a nova tabela de planificação onde tenha alguma alteração. A alteração seria o sentido da semana. No que nós aprendemos no Level 1, a semana estava disposta a semana número 1 nesse sentido, semana número 2, 3 e 4. Agora, alteramos para esse sentido, para arranco, arremesso, agachamento e puxada, semana número 1, semana número 2 para os 4 movimentos, semana número 3, semana número 4 para arranco, arremesso, agachamento e puxada, ok? Vamos agora preencher nossa tabela de treino, tentando identificar qual o volume que nós vamos trabalhar para esse mesociclo. Temos aqui a tabela número 1 para pesista, distribuição de volumes na categoria acima de 15 anos, tá? Para maiores, tá ok? Então nós temos aqui a determinação das variantes possíveis de mínimo a limite, sendo mínimo 1000 repetições, limite 1900. Mínimo e pequeno, número 1 e número 2 dessas variantes, são mais utilizados em período competitivo. Período preparatório de 1300 para cima, geralmente, é o mais utilizado. Vamos determinar um volume entre submáximo e máximo. Posso determinar 1640 repetições. Vamos à tabela automatizada número 1 e vamos preencher qual o volume total de trabalho. 1640 repetições para esse mês de treino, ok? Vamos agora, na sequência, para a tabela número 2, onde determina as variantes para exercício de técnica, que seria arranque e arremesso, e exercícios de força, agachamento e puxada. Tabela número 2 me dá as seguintes variantes para período preparatório e essas variantes para período competitivo. Qual a diferença? No período preparatório, utilizo mais exercícios de força, agachamento e puxada do que arranque e arremesso. E no período competitivo, arranque e arremesso mais, faço menos agachamento e menos puxada. Utilizando uma dessas variantes, vou optar por 40 para a técnica e 60 para a força. Vamos inserir na tabela de periodização. Temos aqui determinado 40% para exercício de técnica. Como seria feito esse cálculo para achar esse valor? 40% de 1640 me dá um total de 656 repetições. Para exercício de força, me resta 60%. 60% de 1640 me dá um total de 984 repetições. Sempre que eu faço um cálculo, eu procuro fazer a soma para ver se bate com o total. Somando 656 com 984 me dá 1640 exatamente. Então, sempre que fizer um cálculo, procure sempre fazer um conferir desse cálculo, ok? Tenho agora que dividir entre o exercício de técnica esse percentual determinado. Tenho 40%, vou determinar 20% para arranco e 20% para arremesso. Como fazer esse cálculo para achar esse volume que eu vou fazer no mês total de arranco? Seria 20% de 1640, me daria um total de 328 repetições. 20% de 1640 me daria um total de 328 repetições também. Entre agachamento e puxada, vou dividir 60%. Sempre priorizo o agachamento, dando um maior volume para ele, por ser o exercício mais importante. Então, nessa variante, eu vou colocar 35% do meu volume total, 1640, para os movimentos de agachamento, que me daria 574 repetições. E 25% para a puxada de 1640, que daria 410 repetições. Somando 328 mais 328 mais 574 mais 410 me dá o total de 1640 repetições, conferindo o volume total que foi distribuído. Então isso acaba facilitando o meu controle de trabalho e fazendo que eu não tenha erro quando eu tiver que fazer todos os cálculos posterior a esse, ok? Vamos agora para a tabela número 3, ver as variantes que nós temos para a semana. Então eu tenho aqui, tabela número 3, variantes para o período preparatório de distribuição do volume semanal, ok? Então eu vou utilizar uma dessas variantes para que eu distribua o volume semanal. Vou utilizar essa número 3, 32, 28, 22 e 18. Vamos à tabela de periodização. Determino que na semana número 1 eu faço 32% do meu volume total. 32% de 1640 são 525 repetições. Para a semana número 2,
eu faço 28% do meu volume total de treino entre arranco, arremesso, agachamento e puxada, que seria 459 repetições. Para a semana número 3, 22% do meu volume total para arranco, arremesso, agachamento e puxada, que me dá o total de 361 repetições para os 4 movimentos. Para a semana número 4, eu tenho 18% das repetições, que me dá um total de 295, somando 295 mais 361 mais 459 mais 525, me dá um total de 1.640, batendo com o total, então é sinal que essa distribuição está correta, ok? Já com esses cálculos feitos, eu vou determinar agora qual a quantidade que eu tenho de cada um dos movimentos para a primeira semana de treino. Essa distribuição é feita da seguinte maneira, vai ser inserido nessa célula e o cálculo é o seguinte, eu sei que o meu total de repetições de arranco são 328, certo? Aqui é o arranco. E na primeira semana eu faço 32% desse total. Então seria 32% vezes 328, me dá um total de 105 repetições. Para arremesso, seria 32% de 328, que me daria também um total de 105 repetições. Primeira semana de agachamento, semana número 1, 32% de 574, que me dá um total de 184. Para a semana número 1 de puxada, 32% de 410 repetições, que me dá um total de 131 repetições. Se somarmos 105 mais 105 mais 134 mais 131, me dá um total de 525 repetições. Vamos agora para a semana número 2, tá? Então, semana número 2, arranco. Semana número 2, eu sei que são 28% do volume de cada um dos exercícios. Então, seria 28% da quantidade de arrancos que eu tenho para o mês, que seria 28% de 328, me dá um total de 92 repetições. 28% total de repetições de arremesso. 28% de 328 me dá um total de 92. 28% da quantidade de agachamento. 28% de 574 me dá um total de 161 repetições. E 28% de 410, que é o volume total que eu tenho para a puxada, me dá um total de 115 repetições. E assim sucessivamente. Vou agora para a semana número 3. 22% de cada um dos exercícios. 22% de 328 me dá 72. 22% de 328 também me dá 72 repetições. 22% de 574 me dá 126 repetições. E 22% de 410 totaliza 90 repetições para a puxada. Semana número 4. Sei que são 18% de cada um desses movimentos. 18% de 328 me dá um total de 59 repetições. 18% de 328 arremessos me dá um total de 59 repetições para essa semana. 18% de 574 de agachamento me dá um total de 103 agachamentos para a quarta semana. E 18% de 410 me dá um total de 74 repetições para a quarta semana de puxada. Tendo esses cálculos em mãos, que seria todo o volume distribuído para cada uma da semana entre todos os movimentos, eu vou tentar agora na tabela número 4 encontrar como seria esse trabalho dessa divisão dessas repetições por zona de carga. 55%, 65%, 75% e 85% da minha carga máxima. Vou consultar a tabela número 4. Tabela número 4 é a tabela de intensidade média relativa para arranco, arremesso e agachamento e para puxadas, tá? Então aqui nessa tabela de intensidade média relativa, eu vou determinar a intensidade que eu vou trabalhar, que seria a intensidade de 68%. O que quer dizer isso? Que eu vou trabalhar no primeiro peso, 55%, 22% das repetições, no segundo peso, 38%, no terceiro peso, 28%, e no quarto peso eu iria trabalhar com 12% dessas repetições. Vamos inserir esses dados na tabela para ver como ficaria essa distribuição, ok? Então aqui eu vou fazer essa distribuição da intensidade média relativa, 22, 32, 28 e 12. Para isso, eu vou distribuir agora essas 105 repetições nessas variantes percentuais. Seria 22% de 105, que me dá um total de 23 repetições para a primeira semana de arranco. 32% de 105, me dá um total de 34 repetições para a primeira semana de arranco.
28% de 105 me dá um total de 29 repetições para a primeira semana de arranco, 12% de 105 me dá um total de 13 repetições para a primeira semana de arranco, tá? Então, esse mesmo cálculo eu vou fazer nas células posteriores, utilizando sempre a mesma intensidade média relativa, para que eu consiga determinar a distribuição desse volume pelas zonas de intensidade, tá? Então aqui teria a mesma base de cálculo, percentuais em cima do volume total, a mesma base de cálculo, percentuais pelo volume total, tá? Mesma base de cálculo, percentuais referente ao volume total que eu tenho aqui determinado. Agora eu já sei que na semana número 1, para arranco, arremesso e agachamento, qual volume eu tenho determinado para cada uma das zonas de trabalho. Como eu vou distribuir isso? Vou utilizar a tabela número 5 para distribuir durante os dias de treino esse volume total. Vamos dar uma olhada na tabela número 5. Tabela número 5 me dá as variantes de distribuição durante o micro na semana, tá? Então aqui eu vou utilizar a seguinte tabela. Essa aqui, número 6, vou treinar 6 vezes na semana. Vou distribuir o meu 100% total, do meu volume total de repetições, sendo 20% na segunda, 15 na terça, 25 na quarta, 8 na quinta, 22 na sexta e 10 no sábado. Vamos lá colocar isso na nossa tabela para ver como ficaria. Seria nesse local essa distribuição. Então tá aqui 20, 15, 25, 8, 22, 10 desse volume distribuído por zona de trabalho. Então eu sei que na segunda-feira eu faço 20% desse total na primeira zona. Então eu teria 5 repetições na segunda-feira na primeira zona de arranco, 20% de 34 repetições no segundo peso seriam 7 repetições, 20% de 29 repetições seriam 6 e 20% de 13 repetições seriam 3 repetições. Faço isso também no meu arremesso, que seria a mesma base de cálculo, 20% de todos esses totais. E utilizaremos no agachamento o mesmo percentual, 20% de 40 me dá um total de 8 repetições, 20% de 59, 12, 20% de 51, 10, 20% de 22, me dá um total de 4 repetições. Faríamos esse mesmo cálculo na puxada, e aqui eu teria, segunda-feira, para arranco, 5, 7, 6 e 3, peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, arremesso, peso número 1, 5, peso número 2, 7, peso número 3, 6, peso número 4, 3, agachamento, primeiro peso 8, segundo peso 12, terceiro peso 10, quarto peso 4 repetições. Para a puxada, primeiro peso 6, segundo peso 8 repetições, terceiro peso 7 e quarto peso 3 repetições. Assim sucessivamente, se baseando no cálculo determinado aqui pelo micro dia, tá? Seria 15% de 23, 15% de todas as outras zonas, e assim nós estaríamos determinando o treino de terça-feira, que estaria baseado em 15% desse volume determinado por zona, tá ok? Então estaria aqui já a terça-feira pronta de treino, que seria diferente da segunda-feira, a distribuição do número de repetições por ter um percentual menor, tá, do que na segunda-feira. E assim sucessivamente para todos os dias da semana. Nós vamos determinando o treino e distribuindo as zonas de trabalho de uma forma igualitária. Então a intensidade e a média relativa é idêntica, esse número de repetições determina a quantidade e o número das variantes no dia da semana que determina como será oscilada a intensidade durante essa semana. O dia que eu vou ter maior volume e o dia que eu posso utilizar o menor volume de treino para tentar recuperar meu atleta, tá ok? Aqui está pronto uma tabela, e essa tabela aqui é a planificação para pesista, para levantador, tá?